Então, podemos retornar? Sim? Então, agora a gente vai ter a apresentação da professora doutora Sônia Penin. Vou deixar aqui que eu já passo o microfone para ela. A professora Sônia Penin, eu tentei pegar o currículo dela, mas é uma coisa extensa. Então, eu vou só colocar algumas coisinhas, né? Professora graduada em Pedagogia pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Educação, em Psicologia da Educação, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, estudos de pós-doutorado em Centro de Pesquisa em Paris, na França, professora titular do Departamento de Metodologia do Ensino e de Educação Comparada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Foi pró-reitora de graduação da USP, foi diretora da Faculdade de Educação. Né? Quando eu comecei o meu doutorado, a senhora era diretora ainda, está no período da gestão dela. Membro da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, CONAS, MEC, e membro também do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, acadêmica titular da Academia Paulista de Educação, e os principais focos, né, de trabalho da professora são formação de professores, teoria geral do planejamento e desenvolvimento curricular, para a educação básica e superior. E mais que tudo isso, é uma orientadora fantástica. Então, é com muita alegria, muito prazer, e eu passo agora para a professora Sônia Penin, para que vocês possam também apreciar o que ela traz para a gente sobre a formação de professores, práticos e saberes da docência. Tá bom? Já saiu um pouco exagerado. Muito obrigada, Gracela. Obrigada, Gracela. Obrigada a todos, Áurea e todos daqui dessa universidade, todos de Petrolina, por esse convite, que, aliás, era um convite que eu devia ter, que deve existir 2 anos atrás. Exatamente 3 dias antes de ser decretada a pandemia, estávamos com passagem, tudo comprado, e a minha médica falou assim, olha, não dá para viajar mais. Né? Então foi quando, e puxa, que história, né? Depois desse tempo todo, nós aqui sem essa possibilidade. Mas depois fomos desenvolvendo, ainda bem, né, uma série de, todas as possibilidades online acontecendo, mas claro que nada substitui face a face. Né? Qualquer curso, a face, a reunião, a possibilidade de estar junto é muito importante. Então, aliás, faz parte, né? Quando a gente lembra o nosso tempo, sobretudo graduação, já é uma mudança, nossos amigos de graduação para o resto da vida. Né? E depois do mestrado, a mesma coisa, vocês estão aqui no mestrado, e daí para frente, né? Porque aí começa a vida profissional e tudo isso é muito importante. Eu acho que Petrolina aqui, né, é um mestrado jovem, mas eu acho que é estratégico, muito estratégico, está no meio de muitas regiões onde pode fazer diferença naquilo que nós brasileiros não conseguimos ainda avançar da forma que nós queríamos, que é melhorar a educação básica do nível que ela merece para os nossos alunos. Eu acho que eu falo sempre que já sou de uma geração, ela não falou, mas já sou aposentada. Eu estou como professor sênior da Universidade de São Paulo. Mas educação é um pouco isso, a gente não consegue se desvencilhar da educação. E, sobretudo, quando é muito claro para mim, para pessoas da minha geração que lutaram muito o tempo todo, saber que ainda nós temos esses índices, seja de evasão escolar enorme, sobretudo
a partir do 5º ano, seja os dados de aprendizagem das questões básicas, das disciplinas básicas, matemática, educação, língua portuguesa, quer dizer, coisas fundamentais para o nosso relacionamento. Então, eu acho que isso nós estamos devendo. Nossa geração, e sobretudo os que estão aí, né? Então, Áurea, você, Astema, todos, Paulo, todos os que estão aí nessa luta, e eu acho que formação do mestrado é importante. E é importante porque vocês já chegam aqui com uma experiência de aula, vocês já trabalharam com o ensino, todos vocês. Então já sabem das dificuldades ou não dessas questões, né? Então eu vou falar, o que eu vou falar aqui, certamente não será novidade para vocês, é por isso que eu gostaria, se possível, depois a gente ter um tempo de conversa, de questões que vocês possam colocar da realidade de vocês. Porque, como nós vamos ver, o conhecimento do aspecto da realidade, esse é novo e diferente a cada momento, né? Aliás, a própria aula é diferente, provavelmente, é um acontecimento novo. Por mais que nós tenhamos um plano de ensino e tudo mais, é um acontecimento novo, porque uma série de circunstâncias são únicas, né? Então, o que eu vou falar não é novidade. Eu vou retomar algumas coisas aqui com você, que vocês certamente já estudaram, para a gente poder conversar no segundo momento. Então, por favor, meu ajudante, qual é o seu nome mesmo? Desculpa, Eli. Né? Eli. Eli, para que vai trabalhar aqui, passando um pouco, porque eu já tinha escrito um pouco sobre essa questão da formação de professores. Bom, então, é isso daí. Lembrando, nós vamos para frente. Maior, né? Isso mesmo, vai ficar mais. Isso. Eu não sei se os de cá vão enxergar, mas enfim, tá tudo bem aí? Tá para lá, tá melhor. Tá bom, então é isso. Formação de professor, saberes e práticas. Porque eu acho que essas duas coisas são fundamentais. Não dá para estudar educação se a gente não falar o que a gente aprendeu em termos de conhecimentos teóricos, que é muito, certamente na graduação vocês estudaram, passaram por todas as disciplinas que têm alguma relação, né? Seja psicologia, seja economia, seja a própria educação, a pedagogia que está na base com a didática e as didáticas específicas, né, de cada disciplina. Aqui eu imagino que não tenhamos só pedagogos, mas tenhamos professores de diferentes disciplinas, não é? Que compõem o saber aberto para os professores. Eu vou ficar estudando de lá, que fica mais fácil. Você pode passando. Então, vou colocar um pouco das premissas, né, da formação de professores. Então, como eu disse, falar um pouco daquilo que vocês sabem, mas vamos lá. Primeiro que a docência, quer dizer, essa atividade, ela é uma exigência, ela é muito exigente, ela exige muito de nós, por tudo de novo que ela põe em cada aula que a gente dá, né? Então ela é exigente e ela é complexa. Por que complexa? Também porque isso, quer dizer, vocês passaram por tantos conhecimentos, né, da psicologia, da sociologia, da filosofia, quer dizer, de tantas áreas de conhecimento que em si já são muito carregadas, né? E precisam ser articuladas. Essa articulação é fundamental no âmbito da educação, né? E nós vimos hoje, quer dizer, entre as questões desses conhecimentos todos, outros que a gente trata até menos. Às vezes da psicologia, alguma coisa, que é um pouco o que eu de novo trabalhou, quer dizer, o socioemocional, aquela coisa mais afetiva, aquela coisa mais de sensibilidade, que hoje, felizmente, até está na base curricular comum, né? Hoje nós estamos, já é uma questão que já entrou para o currículo da educação básica, porque nós temos que considerar, sim, não só os aspectos socioeconômicos do aluno, qual é o nível socioeconômico que ele vem, de que bairro, de que área de trabalho, mas também de trabalhar as questões específicas do cotidiano e da vida mesmo dessas pessoas. Então, a premissa é isso, é exigente e é complexa, né? Porque, por todas aquelas coisas, além das características de cada turma, a atualidade, a sociedade, a cultura se modifica constantemente,
Nós vemos, né, pela mídia como que questões são colocadas a cada dia, né, e onde as pessoas querem falar sobre isso, e como nós devemos nos comportar diante disso, né, e essa mudança rápida, e nós vivemos um momento, sobretudo, da questão da tecnologia, né, que tem trazido coisas incríveis para nós, que certamente as crianças os jovens estão conosco, vão enfrentar isso de uma maneira mais, está presente e cria tensões. E entre as outras coisas que nós temos que fazer, nós vamos diminuir também as tensões nas nossas aulas. Então, a premissa é da complexidade e da exigência. Nós vamos ter que estudar sempre, estar alerta sempre. Não dá para acomodar aquele conhecimento que a gente ontem obteve. Né? Então, acho que essa é uma questão importante. A outra é da formação e da autoformação. Eu acho que nós nos formamos ao quanto estamos trabalhando sempre. Né? Há uma formação básica, a própria graduação, vocês já estão no segundo momento, né, do mestrado, certamente vão avançar em relação a isso, vão fazer teses, ou a pesquisa, bom, enfim, vão caminhar na formação. E a autoformação que é um pouco essa profissionalidade, né, porque os cursos que a gente faz ajudam da profissionalização, mas além da profissionalização, olha os títulos que eu tenho, também a profissionalidade, que é a minha própria identidade. Né? Nós nos transformamos nos conhecimentos que nós temos. Então, isso é bom e tem que acontecer e tem que ser tratado junto com todos. Né? Então, são processos que ambos são influenciados por tudo isso que nós vivemos, da cultura, da sociedade, dos grupos, e percorrem o espaço da condição humana, todos nós aqui nessa vida. Né? Bom, enfim, que é isso aí, formação inicial e continuada é processo único. Então, é uma profissão e é estudo continuado. Vamos para frente. Então, essas são as premissas de uma formação de professores, ou seja, não dá para parar, pendurar o diploma. Não dá. É essa questão. E dessas premissas decorre o quê? Primeiro, então, quanto à complexidade, eu acho que já falei, né, do movimento dialético, das mudanças constantes, os princípios, a totalização, as crenças e saberes, porque nós trabalhamos com dois tipos de conhecimento. São os saberes mesmo, que vêm do conhecimento, e são crenças, são premissas, aquelas teorizações que a gente tem, e que atravessam, até ideologias, inclusive, que atravessam todos esses saberes que nós vamos acumulando. Né? E a exigência é para a gente continuar. As relações humanas e interpessoais é fundamental. Eu acho que é por isso que, como eu digo, eu acho que muitos de nós fez muita pressão para que essa questão do socioemocional fosse trabalhado agora, né, no novo currículo da educação básica, e uma articulação necessária. E o terceiro ponto é fundamental, porque nós estamos formando professores sobretudo para a educação básica. A articulação entre as unidades formadoras, nós aqui, vocês, e as instituições que a gente pode chamar, alguns autores chamam de empregadoras, que são as escolas, tanto escolas públicas quanto escolas particulares da educação básica. Né? Em geral, se formam aqui para, no primeiro momento, pelo menos, todos dão aula na educação básica. E como nós vamos ver, essa relação, né, entre as instituições formadoras com as escolas básicas, elas têm muito ainda que avançar. Eu acho que há problemas aí de articulação, até porque nós sabemos que a formação não se completa na educação apenas no ensino superior, apenas nas universidades. Precisamos para as práticas, né? Nós precisamos. Então, eu digo que a educação básica também são formadoras do professor da educação superior, que faz o nível superior. Eu não... Pois não. É porque a senhora estava explicando assim, aí lá atrás disse muito legal, só me interrompendo. Assim. Para a senhora encostar um pouquinho mais. Tá bom. Melhorou. Tá bom. Valeu. Então, vamos lá em frente. Eu acho que vamos falar um pouco dessa articulação, porque eu acho que é onde nós temos, e eu digo todas as universidades, eu digo da minha faculdade,
lá na USP, das dificuldades que isso ocorre, e eu acredito que isso ocorra em todas as faculdades. E a gente não tem dado essa importância para o aspecto prático da formação, né? Então, lembrando que a complexidade das exigências da docência decorre dessa difícil articulação que nós temos desses 3 pontos, né? Que é primeiro, né, e em geral dessa complexidade, o conhecimento disciplinar, eu acho que é o que eu vou ensinar. Se eu estou na matemática, eu vou ensinar matemática para as crianças, ensinar geografia, ensinar ciências. Bom, então existe o conhecimento disciplinar que eu preciso conhecer bem, né? E eu preciso conhecer bem o conhecimento da geografia, ou da história, ou da matemática, mas também, né, o conhecimento do como ensinar, que é o método de ensino para ensinar isso para crianças de diversas faixas etárias, né? Então, não só eu tenho que ser, não dá para não conhecer a ciência matemática, ou a ciência história ou geografia, ou sociologia, mas eu tenho que saber também como os métodos de ensino para isso mais adequados. E os sujeitos a ensinar, que são os alunos, né? E aí a gente vai ver o que ensinar e o como ensinar. Isso, em geral, nós aprendemos muito bem na educação superior, das nossas faculdades, das nossas disciplinas, das disciplinas que vocês fazem. Agora, os sujeitos a ensinar, este não dá para fechar ali. Os outros também não dá, porque as coisas vão continuando no como a ciência, a pesquisa vai mostrando novos soquês no âmbito da matemática, da geografia, etc., ou no âmbito como também na matemática, da geografia, etc., mas, ou quem, este será sempre novidade. E eu tenho que fazer um esforço muito grande, e aí as questões que o Diego colocava, é importante conhecer a pessoa, né, as suas necessidades, interesses, etc., e dificuldades, sobretudo. Né? Então, estes é alguma coisa que não dá para trabalhar apenas na universidade. Né? Eu começo meus estágios, né? Começo ali, e é fundamental essa conversa com os professores, os colegas lá da escola, porque eles estão, é fundamental que a gente pense que eles estão nos formando como professores da universidade. Eles são fundamentais na minha formação, além dos meus professores da sociologia, da psicologia da educação, etc. Né? Então, vamos continuar. Eu acho que então, como eu disse, a gente pode falar mais para frente, quer dizer, o que é isso? Quer dizer, é esse conhecimento, a ciência, em qualquer área de conhecimento avança, eu tenho que estar a par, né? Seja da ciência básica, ou da método, ou da pedagogia e a didática de cada uma delas. Essa eu tenho que acompanhar, e por isso as voltas, a formação continuada na universidade é fundamental também, que vou ficando a par das novos conhecimentos que foram dados da minha área e no método de ensino de uma disciplina específica. Né? Então, e passando então com a questão do método, que é o segundo, ensinar segundo regras. E método certamente, quer dizer, para alguns conhecimentos, eu tenho que ver existem algumas regras. Até muitos professores fazem sequência didática. Há muita sequência didática em língua portuguesa, em matemática, né? Aprende a fazer sequência didática, como se multiplica. Para ensinar a multiplicar, eu tenho uma sequência didática para ensinar os alunos de segundo ano, primeiro ano a ensinar. Então, existe algumas sequências didáticas importantes para realmente, dependendo de cada uma das áreas. Né? Mas é importante saber, como alguns autores falam, o Scheffner, o Azanha, o professor lá da faculdade, falava muito isso, importante é o seguinte, as regras para a atividade em si não são exaustivas. Quer dizer, por mais que eu tenho que aprender quais regras eu posso ter para ensinar algumas coisas, elas não são... A conhecer regras aumenta a probabilidade de êxito, mas não garante o êxito. Certo? Quer dizer, então, eu preciso saber sequência didática, sim, várias delas eu posso experimentar, mas eu vejo que para alguns alunos isso não dá certo. Por quê? Porque tem algumas questões daquele aluno em particular, ou daquele grupo de alunos que não está caminhando segundo essas regras não são suficientes. E eu preciso de outros aspectos. E aí as questões ou socioemocionais ou outras formas de atuar são fundamentais.
A atividade de ensino é saber como, e pressupõe, aí eu digo, criatividade. Aí, se eu vou de artista, é fundamental. Vamos um pouco, o que é saber para quem é os alunos, para aquela classe, o que será que está faltando, né? Que só sequências didáticas, aquelas que eu aprendi, não estão dando certo. Aí é importante também a gente estimular a nossa criatividade, porque às vezes nós precisamos dela para avançar em algumas questões, para não deixar, como diz, nenhum aluno a menos. Né? Eu acho que a regra hoje, olha, nenhum aluno para trás. É isso que eu tenho que pensar em termos de Brasil, em termos de sala de aula. Nenhum aluno, aliás, tem um livro, um filme chinês, que chama, acho que é esse nome mesmo, que deve ser visto, que é maravilhoso. Quer dizer, como um professor lá no território meio longínquo da China, em relação a um aluno, o que ele faz para aquele aluno aprender. Quer dizer, é um pouco isso conosco em cada uma das salas de aula. Né? Quer dizer, não podemos deixar nenhum aluno para trás. É ruim para ele, é ruim para mim, é ruim para o meu país, é ruim para todos. Então, saber como pressupõe realmente essa criatividade que a gente, na vida, na vivência que nós vamos trabalhar. Importante identificar, então, lidar ao máximo com essas variáveis do acontecimento. Eu falei antes do acontecimento em si, porque é acontecimento mesmo. Acontecimento é novo. Cada aula é nova. Né? O grupo está de determinada forma. Então, eu tenho que pensar, e a minha criatividade, minha sensibilidade, certamente pode ajudar nessa direção. Então, continuando. Por fim, né, o terceiro, então, é isso que eu acho que eu já falei, né, que só pode ser autorizado o entendimento de cada aluno, né, e deixado para trás, e intensamente a situação do ensino e repetir e pesquisar a respeito da vivência. E aqui eu coloco uma coisa importante, quero lembrar, que a educação universitária é ensino, pesquisa e relação com a comunidade, com a sociedade. E a pesquisa é uma coisa fundamental nessa aprendizagem. Porque quando eu tenho uma classe onde meia dúzia de alunos, um aluno, eu preciso pesquisar o que está acontecendo. Então, eu tenho que aprender pesquisa muito bem aqui. Todo tipo de pesquisa. E o mestrado está aqui para isso. Onde eu começo a aprender pesquisa? É no mestrado. Então, eu tenho que pesquisar desde questões quantitativas, como está o IDEB no meu estado, na minha escola, etc. Quer dizer, pegar tudo que tem de aspectos quantitativos que podem me ajudar a dar elementos, mas também tentar fazer pesquisa qualitativa. E a qualitativa, eu conheci as pessoas, as representações das pessoas. Qual a representação que aquele aluno está fazendo dessa multiplicação que está levando a ele só errar o resultado? Qual é a representação de multiplicação que ele tem na cabeça? Qual é a representação, né, de cada conceito? Né? Até uma representação virar um conceito que está lá estabelecido já. Né? Porque ele pode não ter um conceito, mas ele tem representação sobre esse conceito. E é essa representação que está deixando ele levar a ter problemas na escola. Né? Então, eu acho que a questão da pesquisa é a coisa mais importante, quer dizer, a tarefa, a novidade de um curso de graduação, do curso de mestrado ou de doutorado, é dominar a pesquisa. Dominar a pesquisa de todo tipo e fazer pesquisa, inclusive pesquisação. A pesquisação é a pesquisa que vai, bom, então eu vou levantar as hipóteses de trabalho. Pesquisa eu levanto, qual é o meu problema? Né? Eu tenho que ter um problema. Pois qual é a minha hipótese de trabalho? Quer dizer, o que eu acho, no primeiro momento, que deve ser a causa disso daí? Mas depois eu vou fazer a pesquisa. E eu preciso saber se a minha hipótese, no resultado final, se a minha hipótese de trabalho está de acordo ou não. Então, essa é a questão fundamental da pesquisa. Então, essa pesquisa eu faço de uma forma formal, etc., nos âmbitos da própria faculdade, mas eu tenho que fazer o trabalhar com a pesquisa na sala de aula é fundamental. Né? Claro que não é com aquelas exigências de rigores, mas é fundamental. E claro, se eu tiver alguém com quem trabalhar isso, seja o meu orientador pedagógico,
seja meus outros colegas professores, seja o meu colega lá na faculdade, onde eu estou, se vocês estão, por exemplo, hoje, já dando aula, quantos aqui dão aula na educação básica? Ah, então, uma grande parte. Então, você já tem material para pesquisa aberta. Você quer dizer, então, já trabalhar e ver o que está acontecendo e trazer essas questões para as suas aulas de didática, de metodologia, é fundamental, né, de pedagogia, de modo geral, porque é a partir daí que vocês vão ficar exímios, nós temos que ficar exímios em pesquisa para que nenhum aluno. Então, eu acho que essa força da pesquisa que é uma questão fundamental que eu queria trazer aqui, e da importância do mestrado para isso. Em geral, na graduação, a gente até trabalha, tem pesquisa que se faz junto com alguns professores, etc. Mas onde vocês mergulham e tem que desenvolver uma pesquisa, né, com todos os S's e R's, é no mestrado. Então, eu acho que essa é fundamental o mestrado nesse sentido. Bom, eu acho que o que está aí escrito, mas um pouco eu já falei, as representações dos professores, porque também, às vezes, nós, por exemplo, vocês já estão numa curso de educação, de pedagogia, vocês podem ser professores, mas daqui a pouco vocês podem ser diretores, gestores da Secretaria da Educação, etc. Também vão trabalhar com gestão, né? E a gestão. E aí eu acho que a importância de também entender as representações dos professores. Se eu sou uma coordenadora pedagógica de uma escola, quais são as representações dos meus professores de matemática ou de geografia sobre a aprendizagem dos alunos? Né? Quer dizer, então, eu também devo, né, trabalhar com essa... procurar entender melhor as representações dos professores sobre os alunos que eles não conseguem ensinar. O que está acontecendo? Porque aí, vejam, aí vocês não estão mais lá na sala de aula tentando ver as representações dos alunos. Agora vocês estão aqui querendo ver as representações dos seus professores que estão sobre a sua, o seu trabalho, sobre a sua assistência para isso. E assim por diante. Quanto mais eu avançar, e olha, tem vários trabalhos, eu mesmo fiz muitos, o pessoal que trabalha com representações de modo geral, numa linha mais dialética de pesquisa, que eu sempre trabalhei para trabalhar com a Lefebvre, sobretudo, que trabalha muito a questão das representações, Moscovici também, representação social, são autores de como entender representações. E já fica aqui como uma sugestão para pesquisas, quer dizer, de estudar as representações de professores sobre qualquer aspecto de mais difícil encontrado, ou de alunos a respeito disso também. Né? Então, o estudo das representações das pessoas são importantes para ela até desatar nós, que ficamos segurando. Algumas crenças, que às vezes os saberes nossos viram crença. E aí é um problema. Que saberes tem a ciência que avança e que questiona esse saber e que muda o saber e vamos para frente. A ciência não para. Ela não, quando a gente terminou a pesquisa, eu digo, a minha hipótese não foi rejeitada. Eu nunca digo que a minha hipótese foi aceita ou foi definitiva. Nunca no final de pesquisa diz que a coisa está terminada. Eu só digo que a minha hipótese de trabalho a respeito da pesquisa não foi rejeitada. Até o momento histórico atual. Mas ela pode ser rejeitada amanhã ou depois, porque a ciência avança e as coisas mudam. E a diferença de crença. Aí quando eu fico de crença, aí acabou. Aí não dá para o novo acontecer. Né? Não tem espaço para os outros. Então, acho que é bom isso que está escrito aí, pode ir para frente. Os saberes, eu acho que é. E a questão da interdisciplinaridade também, que eu queria lembrar um pouquinho, que é o trabalho conjunto, né? Interdisciplinaridade quer dizer conseguir, sobretudo lá na função de gestores, vocês vão muito trabalhar com como colocar os professores num trabalho bem atual e adequado para trabalhar a interdisciplinaridade. A gente vê que, então, quanto mais projetos comuns, né, que se façam, até para não perceber que o problema da vida, né, problema de esgoto, sei lá, na minha rua, né, se vai trabalhar essa questão, por exemplo,
vai trabalhar muita coisa, vai trabalhar com a questão da biologia ou das ciências, mas vai trabalhar com política, vai trabalhar com social, vai trabalhar com aspectos de outros professores, da literatura, que pode ter problema, aspectos relacionados a isso. Quer dizer, onde que eu vou buscar elementos, né, para trabalhar essa questão? Então, eu ficar focada na minha disciplina não dá. Quer dizer, eu tenho que ampliar e tentar sempre ampliar o máximo para os objetos, os problemas da vida ou social, da situação econômica, física, o que seja, ela nunca é resolvida uma só. Claro que sempre tem uma área mais específica, mas tem umas outras áreas que também acabam caminhando para resolver algum problema específico, que em primeira linha seria de uma área só. A docência, então, esse trabalho interdisciplinar para potencializar esse trânsito, né, das disciplinas, e a docência e pesquisa sobre docência que caminham para a dialética do ensino. Eu acho que essa é a questão principal. O ensino tem uma dialética, as coisas não determinam, as coisas estão em acontecimento. Né? Pesquisa, tese, antítese, síntese. Isso tem uma tese, ou tem uma crença nisso. Nesse momento, a pesquisa modifica e abre para uma nova síntese. Então, tese, antítese, síntese, que vira uma nova tese, antítese, síntese, e assim por diante. Então, esse movimento real, o movimento dialético, a vida é um movimento real, né? E o nosso conhecimento também, em relação às questões, também passa por isso. Então, aqui, já caminhando um pouquinho mais, a pedagogia e as disciplinas escolares da educação básica, eu acho que eu já coloquei alguma coisa, mas só lembrar que sempre a pedagogia tem um lugar importante nessa relação, né? Porque mesmo que eu sou professor, eu entenda muito de matemática, eu entenda muito de ciência, de biologia, etc., as questões da pedagogia são importantes. Porque a questão, tudo que eu falei até agora, quer dizer, o método, as pessoas, né? Eu preciso de métodos, eu preciso de pessoas, preciso de entender o que as pessoas estão pensando a respeito, ou seja, estão representando. Então, a pedagogia tem um aspecto central nessa questão das licenciaturas, mesmo das específicas. Nem sempre, né? Em geral, às vezes, o pedagogo é meio colocado, mas a pedagogia não. Se vocês podem avaliar alguma questão da pessoa que está adequada ou não, do ponto de vista de vocês, inclusive. Mas ainda a pedagogia tem muito a ajudar, quer dizer, junto, dessa discussão entre uma área específica e a pedagogia que nós trabalhamos em si. Né? Educação e ensino. Bom, o que mais? Eu também gostaria de lembrar um pouco a pedagogia, acho que todos vocês já ouviram falar muito isso, mas porque a questão pedagogo é levar a pessoa a se desenvolver, a criar, a se desenvolver o melhor possível na sua vida. Né? Então, nós não estamos trabalhando, só ensinando matemática. Nós estamos ensinando matemática para aquele João, para aquela Maria, para aquela fulana que tem uma vida assim, sabe? Esse grupo que tem uma vida. Então, essa questão sempre vai estar em jogo, e não só a minha matemática que eu sei tão bem, ou a geografia que eu sei tão bem. E essa questão também, aqui é uma questão, inclusive, para pesquisa, se for o caso, mas do aspecto que a gente chama de aspecto lubrificante, né, da pedagogia. Porque ela não é matemática, mas ela vai lubrificando essa matemática para torná-la passível de entendimento para o aluno. Então, ela faz parte, ela é um pouco, né, como o Chervel fala desse aspecto lubrificante da pedagogia, porque ele está junto com qualquer aspecto que você queira ensinar. E no caso de Chevalier, porque existe muito a posição do Chevalier, que é interessantíssima, temos uma especialista aqui, que é a Iracema, e que muitos trabalhos mostram, olha, como ensinar, sei lá, equação de primeiro grau, né, e como uma coisa tão
tão árida, não é uma coisa prática para a aluna, tão teórica, como eu faço uma transposição didática para ensinar. Então, eu acho que tem áreas, e a matemática é uma delas, mas outras também, ou aspectos das outras, dá para fazer uma transposição didática, né? Pensar, e as sequências didáticas ajudam nessa direção, né? Das áreas. Né? Mas algumas outras áreas, elas não é que é pegar de uma área de conhecimento e transportar. É uma área que vai ser trabalhada a partir da educação. A própria Chervel e outros autores da geografia, por exemplo, tem alguém da geografia aqui? Disciplina de geografia? Então, a outra, mais. Então, que mostra o seguinte, por exemplo, diferente das áreas que começaram no âmbito superior e depois foram trabalhadas para a educação básica, a matemática, as literaturas, em geral, a grande parte das disciplinas escolares. Mas a geografia, por exemplo, não. A geografia da Inglaterra não tinha área no âmbito superior de geografia. Né? Mas se ensinava geografia nas escolas. Olha, as cidades próximas e mais longe, os países, etc. As alterações geológicas, não sei o quê. Quer dizer, então foi a partir da necessidade de viver melhor, entender a vida, que foi pensado para a educação básica, para as crianças, que depois ela se tornou uma área em nível superior. Né? Então é interessante porque então, nem sempre alguns aspectos de uma disciplina pode ser feita uma transposição didática direta. Você tem que trabalhar essas questões no âmbito mesmo do próprio momento em que aquilo é ensinado ou aprendido. Então, é um pouco isso. Quer dizer, então, essa lubrificação que está lá em algum lugar e que a gente pode identificar se está fazendo uma pesquisa e está atento a isso. Né? E aí, caminhando para o final, eu acho que já falei a respeito disso, mas então a complexidade também clara, né? O que é complexo? São vários saberes que a gente articula e tem que, às vezes, lubrificar ainda, né? As articulações de formação inicial e continuada como necessárias sempre. E quanto mais formalizado, por exemplo, não existia mestrado profissional há pouco tempo. Isso é uma coisa relativamente nova. Né? Mas então foi uma formalização no âmbito do ensino superior para já ajudar aqueles que já estão no trabalho. Né? A mesma coisa com o doutorado. Então está aí essa articulação. E vai continuar sempre, porque a ciência não para e o mundo não para de mudar. Né? E de avançar cada vez mais em cada área. Outra questão, então essa articulação, eu acho que essa articulação, e aqui eu falei no começo e retomo agora. Eu acho que uma das questões, sobretudo na graduação, onde estágios supervisionados são fundamentais, né? Essa área, esse trabalho de relação das unidades superiores com a educação básica não tem entrado. Não dá, às vezes parece que sendo entendido que aquilo que observar e discutir que o estudante de pedagogia, o estudante da área de língua portuguesa ou de matemática está fazendo lá na escola, está sendo discutido com o professor daquela área, está sendo discutido com o coordenador pedagógico daquela escola que trabalha sobre aquela área. Então, é alguma coisa que existe alguns exemplos interessantes, né? O PIBID, por exemplo, eu acho que foi uma coisa importante que aconteceu, né, que deu espaço para isso, né? Mas era uma política, não era lei, então acaba ficando, eu acho que então a importância também da gente lutar por políticas públicas importantes, porque até virar lei, às vezes algumas delas viram lei, mas até virar lei e tem que fazer é complicado, então elas são importantes para chegar aí. E aí, porque isso não depende também de um governo federal, depende do prefeito, às vezes, da cidade, depende do governador do estado, quando é o caso, e a gente existe. Aliás, o próprio PIBID virou política pública, eu acho que foi no Ceará, pelo menos em algumas cidades, concretamente. Porque o que o PIBID fazia? Uma relação
da universidade, do aluno da universidade com a escola básica, muito mais eficiente, onde se trabalhava, se entendia entendia os problemas dos professores da escola e o aluno da universidade podia realmente já caminhar melhor para esse entendimento das questões colocadas. Então, isso é uma questão fundamental. Eu acho que isso é algo que a gente vai ter que trabalhar muito, não está equacionado bem, e nós temos que trabalhar, e certamente em cidades menores, eu acho que isso é mais possível. Eu fui supervisora de um grupo de professores da universidade, junto com a escola Pojuca, aqui na Bahia, que é uma cidade pequena, né? Mas que a Secretaria de Educação também tinha sido da universidade, né? E eles fizeram um trabalho muito interessante de relacionar aquela transição da quinta para a sexta série, que é um problema, né? A gente sabe que alunos que saem de um professor único para vários professores, para os problemas da adolescência acontecendo junto, né? 13, 12, 13, quer dizer, todo esse trabalho. Então, isso tem criado muito. Primeiro, lá no caso, eles tinham feito uma análise, né? Uma quantitativa da evasão de alunos, que era muito alta entre quinta e sexta série. Né? E aí tentaram, então, fazer uma forma de como adequar, e também muitas vezes mudava de escola. O aluno sai da quinta série, de uma escola e passa para outra. Geralmente é municipal até a quinta série, né? E depois o sexto já é o estado, em muitos lugares. Então, como essa transição? E aí eles resolveram arrumar uma ferramenta digital para isso, foi um trabalho muito bonito, eu acho que vai sair aí, ser publicado, inclusive. Mas o que eu queria dizer a respeito disso é que eles conseguiram que o secretário de Educação, porque também a secretária estava envolvida no próprio projeto, eles conseguiram, e essa questão de como adequar melhor essa transição, e os espaços, todo aquele modelo, aquela ferramenta que eles arrumaram para isso, junto a pais, junto à sociedade, junto com os professores das duas escolas, uma série de ações, se tornasse política pública. Então, da agora em diante, vai acontecer em todas as escolas. Então, acho que isso é um avanço, porque às vezes a gente esquece desse lado político, que a gente pode resolver o nosso lado também nas relações mais possíveis, né? Existem algumas cidades mais possíveis do que outras. Né, em cidades menores, com certeza, de uma forma melhor. Bom, o reconhecimento, então, da pedagogia, da aprovação em qualquer nível, modalidade, sempre, e essa flexibilização dos cursos de instituições formadoras e a proposição de políticas públicas que assegurem continuidade das ações adequadas e que avançaram. Eu acho que essa, primeiro, está sempre alerta, como está o IDEB, como que estão os alunos, quantos invadiram, e buscar, muitas escolas lá em São Paulo tem a busca ativa. Aluno saiu da escola, busca lá na casa do aluno. Quer dizer, nós temos que fazer isso, fazer como no filme chinês, ir lá longe para trazer esse aluno para a escola. Né? Você tem que trazer. Então, são questões que nós temos que estar alerta em relação a isso. E quando vê que uma delas melhorou, vamos fazer ação de política pública, sim, para o nosso... Se eu tenho uma cidade menor, começa com a Secretaria da Educação, certamente, mas é possível. Né? Nós estamos vendo vários lugares onde políticas públicas têm ajudado muitíssimo a melhoria das escolas. E a aprendizagem do aluno, que é que todos nós queremos. Bom, por isso eu acho que, nem sei se tem mais alguma coisa, então é isso aí. A história, alguma coisa também ligada à história da instituição. Eu acho que toda instituição tem uma história. Seja ensino superior, seja ensino básico, em qualquer lugar. Eu acho que entender a história é fundamental. Inclusive, eu queria então lembrar uma das questões, que é o seguinte, a importância de, ao estar lá, vocês aqui vários são escolas. Eu não sei quanto vocês conhecem da história da escola que vocês têm. Como começou essa escola que vocês estão? Quais foram as transformações para as quais elas vão fazer? Em relação ao nível socioeconômico dos alunos, em relação aos professores, e aí tentem perceber uma questão que está aparecendo como um dos problemas sérios.
a mobilidade dos professores. Quantos professores, porque tem escolas, e aí, numa pesquisa que eu mesmo fiz, 4 escolas no interior lá de São Paulo, aquelas escolas públicas que estão num bairro de classe média alta, professores lá ficam 20, se aposentam lá. Chegaram lá, não sai mais. Vai para uma escola mais média, também vai. Vai lá na periferia, a mobilidade é incrível, né? De professores. Chega a ter professor de alfabetização, 4 professores no mesmo ano. Que bendita cabeça de aluno vai conseguir com métodos, metodologias, às vezes diferentes. Então, também aí é questão de política pública, mas pode ser também de medida da Secretaria da Educação. Né? Então, como que as secretarias podem, sei lá, não pode, claro que não vai tirar do que tem, ela tem que ficar aí. Mas se der, aí buscas, em algumas áreas, houve quem ficar, sei lá, 5, isso está sendo analisado em algumas secretarias que eu tenho observado, tenho acompanhado um pouco. Sei lá, se o professor fica 5, 10 anos, ele vai ganhar um plus a mais, como diz, algo, quer dizer, que não vai tirar, quem quiser tirar, você não vai ter direito do professor usar de escola. Isso parece que isso qualquer associação de classe vai dizer que não é direito do professor. Mas, se ele tiver algum ganho que interesse a ele, por que não? Então, isso tem que ser discutido, mas isso vai ser discutido, seja nas associações de classe, seja nas secretarias, e onde é possível, não. Mas, de qualquer forma, o que as pesquisas mostram a mudança excessiva de professor atrapalha a aprendizagem do aluno. Então, como trabalhar essa questão? Acho que essa é uma questão a ser trabalhada, e aí é politicamente também, além de pesquisa sobre isso. Acho que o momento é a tarefa importante da pesquisa. Porque a pesquisa, ela expõe problemas. A pesquisa em si, ela não resolve o problema, mas ela expõe o problema. Então, à medida que eles estão expostos, aí as pessoas vão poder trabalhar na relação a isso. Então, é uma questão que está aí, algo também não resolvido ainda dessa geração. Às vezes, começa a ser resolvidos pontualmente em algumas cidades, em algumas secretarias da educação, mas não é uma coisa que ainda tem um resultado efetivo na aprendizagem do aluno e na não repetência do aluno. Então, é um pouco isso. A história é importante. Sobre história, eu queria até lembrar então, mais uma outra pesquisa que eu fiz, 10 anos, fiz durante um ano X, 10 anos depois eu voltei numa mesma escola para outra pesquisa, né, na mesma escola na periferia de São Paulo. E das pessoas que estavam na escola, não tinha nenhum professor de 10 anos atrás. Todos os professores mudaram, diretores, então, não sei quantos passaram, e mesmo servidores, tinha uma servidora que tinha, quer dizer, era uma escola que quem chegava na escola sem história. Não é possível, né? Quer dizer, então a história tem que ter os gerentes, fundamental, inclusive, para os gestores, isso, né? De recuperar a história da escola, porque os avanços dela serão ganhos das pessoas que estão ali. E isso faz bem para a gente, né? Saber que nós colaboramos, a minha geração, o meu grupo de professores que trabalhou naquela escola X, em X momento, conseguiu avançar e trabalhar melhor com as questões. Então é isso. É importante a formação de serviço na docência superior, buscar a história da educação, a história do contexto, claro, em cada momento, as mudanças de contexto que vão acontecendo. Eu digo, a gente dizia lá, não é história, é o RG. Nós temos RG, e as escolas também têm o RG. Nós vamos buscar o RG da escola e botar. Né? E os princípios que normeiam a instituição, uma ou outra, a missão e a visão, quer dizer, missão no âmbito da universidade está claro, né? Pesquisa, ensino primeiro, profissional, né? Profissionalmente, formar pessoas em áreas de profissões diferenciadas, a pesquisa e a relação com a sociedade. Eu acho que a relação com a sociedade é uma relação que as universidades ainda não estão fazendo
Faz algumas, faziam, mas ainda não está com aquela força que poderia fazer. Eu acho que inclusive as 3 universidades paulistas, a Unicamp, a Unesp e a USP, estão tentando fazer, dentro da avaliação institucional, uma avaliação que também caminhe nessa direção. Né? Eu acho que como que está o fruto, quer dizer, os resultados da universidade em relação a determinadas questões, né? Seja da engenharia, seja da economia, seja da educação, em qualquer área. Como que está essa relação? Né? Como que pode trazer, as relações são muitas, né? No âmbito, por exemplo, das avaliações universitárias da Europa, essa questão da relação com a sociedade tem um peso importante. Então, não é só, porque hoje aqui, porque as avaliações internacionais da universidade, é muito quantos papers, quantos estudos, quantas pesquisas foram feitas, quantas em nível internacional, uma série de questões. Mas essa relação de quantas patentes, por exemplo, a universidade conseguiu fazer na área técnica, mais tecnológica, essas questões aí, são resultados, né, das universidades para a sociedade. Isso tem sido muito pouco no país. Essa é uma questão que está sendo discutida bastante lá em São Paulo. Bom, e a visão de instituição? Então, eu acho que essa questão no projeto pedagógico do curso, a organização do funcionamento do curso da unidade, que é o caminho, a gestão dos cursos de ensino da unidade, que é menos burocrático, é uma questão, essa burocratização é um problema sério. Eu me lembro que lá, as primeiras pesquisas do mestrado, lá nos anos 80, 80, era da burocratização. Eu fiz uma pesquisa na rede municipal de São Paulo, foi uma pesquisa de mestrado até, era a respeito da satisfação e insatisfação do professor do trabalho. Né? E aí eu tinha a ver o nível de burocratização. Era uma papelada que o professor tinha resolvido, tanta papelada, que ele cuidava da papelada das horas vagas e não dava para ver o resultado dos alunos, a aprendizagem do aluno. Então, essa questão de burocratização é uma coisa... eu quero. Valeu, obrigada. Então, eu acho que isso também é uma luta que a gente tem que ter. Quer dizer, como desburocratizar, né? E dar mais tempo para a gente fazer o que tem que fazer, que é a nossa relação com os alunos. Então, isso também vale para o ensino superior, a mesma coisa, muitas vezes isso está acontecendo. Né? A avaliação do curso, gente, sem avaliação, nós não avançamos. Nós temos avaliação em todos os níveis, é fundamental. A gente às vezes reclama e tal. Agora, pode fazer de uma forma adequada, não é ética, né? Eu acho que fazer de uma forma mais humanisticamente melhor é fundamental. Precisa, porque senão eu não tenho elementos para isso. E hoje, com a informatização, é rápido. Você tem... eu me lembro, eu trabalhei um tempo na COGESP, que era as escolas da Grande São Paulo, junto à Secretaria de Educação, que tem na COGESP. E tem a COGESP e a SEMI e a outra, eram 2 áreas, né? Uma que pegava a Grande São Paulo e outra pegava todo o interior do estado de São Paulo. E essa era fundamental, essa questão de como conseguir, naqueles anos, ainda era dos anos 90, começo dos anos 90, ainda não tinha aquela facilidade de pegar os elementos. Quanto foram as notas, por exemplo, dos alunos no último trimestre, porque só podia acudir quando estava lá no final do 4º trimestre. Aí só tinha recuperação no final. Então a gente começou, era aqueles tinha que colocar, ainda não tinha disquete. Era o disquete. Então, eu lembro dos diretores das escolas, juntos, das áreas, lá, que, além dos diretores, ainda tinham o conjunto dos diretores, que traziam no final do 1º trimestre para dar conta de trabalhar melhor o 2º trimestre, para poder fazer uma recuperação continuada. Porque não se fazia, a recuperação era só no final do ano. Então começou a se fazer recuperação após cada trimestre.
Então melhorou, bom, enfim, era um momento, a situação naquele momento. Certamente hoje a situação é outra, com a informatização nós podemos ter uma avaliação mais rápida e, portanto, atuar mais rapidamente também no que for necessário, né? Indicadores fundamentais. Enfim, o projeto estuda a relação do aproveitamento e ações locais, que são aquelas que vêm depois do OS. Acho que terminando, a última só eu acho que eu já tinha falado, né, os princípios orientadores. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pensado em falar com vocês hoje, e não é muito, mas enfim, é isso que eu queria trabalhar e dividir com vocês. Agora, as questões. Obrigada. Então é isso, gente. A professora Sônia nos destaca aí, né, aspectos da docência, né? Quanto a docência é complexa, exigente e envolvente, né? Então, a gente abre agora para questionamentos, alguma observação que vocês queiram fazer. Não foi muito, pouco, foi muito e rico o que você nos traz, né? Para a gente poder refletir sobre a profissão docente. Então, está aberto para vocês. Começou tanto na bolsa, eu acho que tem que participar. Alguma questão? Sim? Ficou vermelho, Já é, pessoal? Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é José. Eu sou o professor Kennedy. Eu gostaria de agradecer por esse momento, né, a todos aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Uma professora, há um certo tempo, eu ouvi a professora colocar a questão da mobilidade dos profissionais nas instituições de ensino, né, como um fator que traz prejuízos da educação. Eu vejo isso na escola, eu sou professor estadual da Bahia, a gente consegue ver essa mobilidade, principalmente nas escolas que tem muitos simples no interior, né, que oferecem menos condições de venda, condições de vida, os professores tendem a ter uma passagem muito rápida por essas escolas. Mas, recentemente, depois desse período da pandemia, nós iniciamos o ensino médio. E, tratando dessa mobilidade, eu vi a questão também das mudanças do currículo, de forma muito repentina, sem uma absorção dos profissionais da educação. E agora nós passamos por esse momento. A gente está certo que é um dinamismo, né, no processo educacional, mas a gente está vendo um momento muito brusco, né, não é gradativo, não é um processo gradual, é um processo de adaptar. A gente tem uma mudança muito brusca no ensino médio agora. Eu gostaria de saber da senhora qual são as soluções também esse dinamismo, essas mudanças tão bruscas, né, na educação e adaptação forçada dos profissionais que juntaram grande experiência, mas perceberam uma experiência muito diferente a cada 2 anos. Eu falo isso agora para o professor do ensino médio. Obrigado. Obrigada a você pela questão. Eu acho que não está funcionando. Tá. Está ouvindo? Tá. Você está falando principalmente do currículo, das mudanças curriculares, porque até a novas bases curriculares, né? Ah, tá. Então, isso realmente eu imagino, quer dizer, essa discussão ocorreu
levou um tempo enorme, né? Muitos anos. Começou, agora não me lembro quantos anos, até chegar nessa colocando aonde, por exemplo, a questão das habilidades, competências, né, estão sendo colocadas junto com conhecimentos, né, para trabalhar com os alunos, que é uma questão, do meu ponto de vista, bom, mas pode ser das pessoas que pensem diferentemente. Mas, e todas essas mudanças realmente exigem a formação continuada dos professores. E não dá para começar nada novo se não tiver uma formação continuada no âmbito das escolas, das secretarias de educação. Geralmente as secretarias de educação tomam isso para si, né? Fazem e tem para trabalhar, porque vai mudar um pouco o plano, né? A proposta pedagógica, inclusive lá na escola, mas também as propostas no âmbito do Estado, do município, conforme a secretaria. Então, eu acho que a pressuposição essa formação continuada é fundamental. Quer dizer, se ela não tivesse o professor, porque veja, o professor precisa estar dando ok das coisas. Se o professor não aceita, nada vai acontecer. E não é só aceitar, estar entendendo que é o melhor caminho. Porque ele não vai embora, eu vou fazer isso porque preciso não fazer. Eu acho que aí tem que discutir mesmo. Eu acho que isso que no âmbito da escola, a gestão escolar, o âmbito de cada escola é muito importante. Eu acho que todo o apoio que uma secretaria de educação possa fazer em relação ao gestor da escola, que é os diretores e os coordenadores pedagógicos. Porque às vezes os gestores pensam muito, diretor, porque é diretor. Pode ter o coordenador pedagógico, às vezes algumas têm até coordenador para alunos, mas, educacional, que chama, né? Mas é fundamental que o gestor não fique o tempo todo só com a burocratização. E a gente vê que, às vezes, quando a burocratização é demais, tem um trabalho de burocratização, de papelada, né? E ele acaba não dando um apoio do pedagógico. De diretoria da sala de aula, dar um apoio ao professor, dar um apoio a uma situação que acontece ali. Né? Então, do que você está dizendo é o seguinte: eu acho que é fundamental a formação continuada. É por isso que não dá, formação única não vai acontecer, nunca. Aliás, nenhuma profissão. E na educação também não. Né? Quer dizer, e mais ainda, é uma formação onde os professores precisam estar entendendo o porquê das mudanças, entendendo a avaliação. Qual a avaliação anterior que era feita para essas mudanças? Por isso que a história é importante. O que estava acontecendo antes que houve essa mudança? Onde estava, e aí, claro, o índice de aprendizagem é um fator, mas não é o único. O quantitativo é importante, mas o quantitativo não é a única coisa que deve ser avaliada. Né? Será que a mudança do professor é grande? De professores é grande? Será que a falta de aluno é demasiado? Alunos faltam muito? Quer dizer, tem que localizar os problemas. Agora, mudança curricular tem que ser discutido. Eu acho que é fundamental. E agora, para se discutir, é sempre importante buscar a história. Como estávamos? Né? Para saber, olha, então, porque estávamos assim, foi pensado isso. Agora, como isso pode ser trabalhado de modo que ajude a melhorar aquilo que lá na história da avaliação foi. Então, eu acho que às vezes é difícil, a gente sabe que a situação, as relações humanas são complicadas muitas vezes em todos os lugares, né? Mas é fundamental, mas uma questão fundamental é a discussão do currículo no âmbito da escola. Não dá para pegar uma coisa nova sem uma discussão anterior. Né? Então, eu acho que aí o papel da gestão é muito importante. Né? Enfim, porque eu acho que houve, no caso dessas mudanças curriculares, houve aspectos para isso, né? Do porquê. Né? E onde apareceu uma série de coisas interessantes, e outras vamos ver se é interessante, mas deve ser avaliado também. Eu acho que essa novas bases curriculares, as próprias
O currículo escolar de cada lugar tem que ser avaliado. Ajudou ou não ajudou? Então vamos acompanhar, igual o bimestre. Agora é importante que seja bimestre a bimestre, não só anualmente, para dar tempo de mudanças acontecerem. Fora isso, eu acho que existe aí um movimento dos professores, né, sempre, de como colocar isso mais adequadamente no âmbito, seja da própria escola, né, e seja do sistema de ensino. Eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer. Não adianta. Onde tiver duas pessoas, tem problemas. Onde tem muitos, a gente tem que então organizar essas discussões e entender, saber da história. Olha, foi mudado. Puxa, eu tinha roubado direitinho no plano de aula, dia a dia, já do jeito, agora mudar sempre, né? Mas eu preciso estar convencido que aquilo seja necessário. Né? Então, regra para isso não tem que ser alguma coisa mesmo trabalhada, né? Trabalhada. A educação é um tipo da coisa que não dá para impulso, né? É alguma coisa sempre, é a interdisciplinaridade das relações humanas estão sempre presentes. Né? Então, a minha resposta, a minha colocação, não uma resposta, né? É mais dessa direção. Obrigada, Sônia. A outra questão Jaqueline e Rose, as duas, né? Querem fazer. Bom dia. A gente teve o azar de quando virou para a gente estava dando palestra. Aí ela disse que a gente conversa demais, né? Aprendemos com ela. É o seguinte, professora, eu tenho uma colocação em relação à questão da formação inicial do professor, né? Então, assim, o professor, ele já chega ele vem de uma formação frágil, né? Ele vem de uma formação inicial frágil. E quando ele chega na escola, né? Às vezes as próprias instituições de ensino, né? Sejam os municípios, sejam as universidades, elas não... Tira um pouquinho, talvez, pra gente. Tira mais. Não, dá para me ouvir? Então, assim, aí essa formação, ela, na maioria das vezes, né, inicial, eu falo por experiência própria, que eu já trabalhei aqui em duas universidades aqui. E aí eu era professora de estágio. Então, assim, eu ouvia das minhas alunas, elas dizerem, Deus me livre de ser professora. Quando chegava ao estágio, que elas iam para a escola, elas chegavam na faculdade e falou. E é isso, Deus me livre, eu não tenho dinheiro no mundo que me faça e dar aula. Né? Aí eu discutia a questão de que vocês estão se formando para professor. Né? Então isso aqui é um curso de pedagogia, isso aqui é um curso de vocês vão ser biólogos, vocês vão ser geólogos, só que é formação de professor. E aí a importância da formação dos professores. E também, às vezes, quando chegam nos espaços de trabalho, elas não atendem esse conselho. Né? Então, assim, queria que ela comentasse como, né, quais as possibilidades dessas instituições, elas possibilitarem, né, uma formação realmente continuada que vai significar a base do processo. A aprovação é o estágio, né? Estágio é uma pedra no sapato, eu acho, do ensino superior, né? Porque, por conta disso, porque às vezes não tem uma relação, não tem algo estabelecido entre a própria universidade e o sistema de ensino. Bom, por isso tem uma formalidade que tem que sempre ter sido feita. Mas além da formalidade, às vezes não tem uma relação mais adequada. Eu acho que, independente da formalidade, tem que ter uma relação. E é por isso que em muitos lugares, então, tem um professor específico, né? Tem até, que é um pouco o caso do PIBID. A forma como o PIBID se montou, adequou, ajudou a essa relação com a escola, não foi? E vocês fizeram aqui PIBID? Então. Eu acho que o PIBID tem muito o que dizer. Então, e com isso, não ajudou, quer dizer, eu tenho a análise, a Marli André, nossa
amiga, pouco tempo faleceu, infelizmente, os trabalhos que ela analisou a respeito disso, que a vantagem, a importância disso. Mas aquilo lá era só uma política, aquilo lá acabou não sendo uma política pública, era uma sugestão, era um programa. O programa começa e termina. Não era, né, uma coisa para ficar, não é uma política de governo. Então, eu acho que o PIBID, eu acho que é uma boa referência, na maior parte dos casos, de tudo que eu ouvi, de como pode melhorar essa relação. Porque realmente, de repente, o aluno, especialmente em faculdades muito grandes, na faculdade de educação e na USP de modo geral, meu Deus do céu, eram 7 mil alunos indo para as escolas. E outra coisa, os alunos, às vezes, eles não moravam ali por perto da universidade, eles moravam em outra cidade, ou longe. Então, eles não queriam ir com aquelas escolas conveniadas. Porque tem algumas escolas conveniadas, né? A secretaria geralmente leva algumas escolas conveniadas. Mas, onde você geralmente é perto também, mais próximo da própria universidade. Agora, onde não tem, o aluno vai onde quer, onde pode, às vezes, né? Onde ele pode fazer. E aí, ele realmente não tem aquela... Então, há uma relação formal menor, até precisa ter um ok da universidade, burocraticamente, e também da escola. Mas não tem uma relação de conversar a respeito. Então, esses alunos chegam, os alunos estudantes da universidade, chegam a essas escolas, e veem que acontece barbaridade. A gente sabe que tem problemas sérios em muitas escolas. Né? E aí, então, até, é o que você disse, de repente até a espanta e faz alunos existirem. Porque não é fácil, por isso que eu vejo, é exigente. Olha, trabalhar com ensino na educação básica é uma tarefa exigente, que muitas outras profissões não são tão exigentes quanto essa. Porque é muita variável junto, mudando a cada momento. Né? E aí só tem um jeito, é sentar junto com as pessoas da universidade ou aquele professor que é responsável pelos estágios, sentar com o diretor e coordenador pedagógico da escola, né? Conversar também com os professores, quanto que os professores... E mais ainda, pedir que esses meus alunos da universidade façam estágio nas salas de aula dos professores melhores, que ela já sabe que são bons professores. Né? Eu acho que também tem isso, para que possa ser mais adequado isso. Então, mas isso é de conversar caso a caso, não tem jeito. Né? Eu acho que ainda é um problema na maior parte dos casos, mas vai ter, porque tem algumas exigências. O fato de ter uma pessoa responsável na universidade para conversar diretamente com as escolas, eu acho que isso já ajudou. E foi o que aconteceu. Agora, no BIBID, esse professor ganhava um plus para isso. Né? Então, há que pensar uma outra forma adequada no âmbito da universidade dessas coisas acontecerem. Sei lá, diminuição de carga horária, fazer arranjos outros, se não tiver dinheiro, outros arranjos que estimulem um professor da universidade a fazer essa passagem. E mais ainda, eu acho que queria aproveitar para fazer uma pesquisa. Aí ele já faz uma pesquisa, né, com ele, e já avança também da sua tarefa até enquanto professor universitário. Mas uma solução escrita única não existe. Exatamente. Sim, a continuada do professor. Isso é a segunda questão. Mas essa continuada é feita geralmente as secretarias fazem, né? Que é outra coisa que também nós não conversamos muito sobre isso, mas também é outra coisa, que vai lá, pede para o professor universitário dar palestras para ele. Gente, palestras é bom, de vez em quando não é que não seja bom, mas é preciso que faça um trabalho com a universidade de ajudar os professores de lá da escola a trabalharem melhor, né? Ou a gestão trabalhar melhor. Né? Então, enfim,
Há possibilidade, mas não é fácil. A gente sabe que algumas universidades fazem isso bem, mas, enfim, é uma questão ainda não resolvida totalmente. Né? Enfim, é um trabalho aí para as universidades. Cadê a Áurea, o pessoal aí? Mais alguma questão? Oi, pode falar. Sou a professora Genicleia. Então, tenho 3 pontos para falar. O primeiro é que eu acredito sim numa educação transformadora. Nós temos um instrumento na mão onde podemos sim transformar a vida dos alunos. E aí, um outro ponto, a senhora falou do VIBID, eu acrescento também a residência pedagógica. Eu tive residentes nesses últimos 2 anos que eles passaram a gostar da docência após ter a experiência. E aí, assim, eles tiveram experiência remota e tiveram experiência presencial. E aí eles perceberam também uma grande diferença. Remoto tinha uma quantidade de 20 alunos, no máximo 30, na sala de aula. Nós temos uma sala de aula de 50 alunos no estado de Pernambuco. E aí é uma diferença absurda. Você tem que ter criatividade, tem que ter um tato para tratar seus alunos, mesmo tendo 50 alunos, tem que saber que cada aluno é único naquele espaço. Porque, por exemplo, a gente vai ter um aluno com uma dificuldade que o outro não tem. Eu trabalho genética hoje de forma interativa e inclusiva, para que eles possam entender que, por exemplo, a segunda lei de Mendel fala de segregação independente dos fatores, certo? Mas será que todos entenderam isso? Enquanto um estiver sem saber, eu volto lá e explico novamente. E aí eu acredito muito nessa questão de educar para transformar vidas. Um outro ponto é o do novo ensino médio. Eu acho que não é só a Bahia que está com esse problema, Pernambuco também. Eles lançaram a ideia do novo ensino médio, mas não houve formação para os professores. Não houve formação continuada para os professores. E aí, por exemplo, eu me deparei no primeiro ano do ensino médio, conteúdos que eu passaria apenas para o segundo e terceiro ano, eu vou ter que aplicar agora no primeiro. E aí eles perderam alguns conteúdos que são importantes para ser intermediário. E aí eu estou fazendo o seguinte, vou dar um exemplo simples. Origem da vida, eu trabalho no primeiro ano. Fisiologia humana no segundo ano e genética no terceiro ano. Só que no novo ensino médio tudo isso veio para o primeiro, só que entre fisiologia humana, citologia e fisiologia humana, existe histologia, que é o estudo dos tecidos, que não tem no novo ensino médio. Como é que eles vão entender a fisiologia sem entender o que é o tecido? E aí o que eu estou fazendo? Cada vez que eu trabalho fisiologia humana, a função daquele sistema, eu trabalho histologia. Senão vão sair do ensino médio sem conhecimento básico de biologia. É isso. Muito boa a sua colocação. É isso aí, os problemas voltados são esses. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar a questão da residência pedagógica. Nós falamos do MIBID e não falamos de residência. A residência pedagógica, em alguns lugares, aliás, acho que até, não sei a avaliação entre o que é melhor ou pior, entre o MIBID é mais amplo, a possibilidade de ampliar é maior. A residência pedagógica é mais difícil. Mas, gente, os médicos têm residência pedagógica. Eles, não é? E residência pedagógica nós estamos começando agora, não tem. Os exemplos de residência pedagógica na educação são excelentes, todos que eu conheço. Quer dizer, é uma forma de prática, de estágio fundamental. E que não é tão caro quanto lá na medicina. Na medicina não dá para fazer em volta de uma mesa, né? Você não tem que pôr, no máximo 6 alunos, se for. Nós podemos pôr mais do que isso, porque não é uma questão tão cara para as secretarias e para as instituições, de modo geral, universidades, a residência, ou em conjunto, universidades com secretaria, a residência pedagógica. É um exemplo que, em geral, onde foi feito, deu resultado. Né? Onde foi feito, deu resultado.
Então, é uma forma de estágio, de aprender a prática, e muito importante, né? E outra coisa que você falou, que eu elogio, então, é isso mesmo, quer dizer, o professor, diante do problema, você percebeu o que estava acontecendo. Eles não tinham pré-requisito. Então, olha, não tem jeito, eu tenho que voltar no pré-requisito. É igual, gente, o professor, olha, tem alunos, sobretudo no EJA, chega lá no 4º ano, ele não aprendeu, não está alfabetizado, ele não sabe ler, escrever. Aí o professor lá de quinta série fala, mas essa não é tarefa minha, eu não vou alfabetizar. Mas o aluno, eu conheço exemplos de o aluno chegou, terminou o ensino colegial no EJA, EJA, diferente um pouco, mas enfim, era EJA, mas sem saber escrever. Porque o professor, não, isso é tarefa do professor de 1ª, 4ª, 2ª série, alfabetizar. Então o professor da 5ª série, escuta, mas ele não sabe organizar, botar o sujeito predicado, não sei o que, ele não sabe escrever uma ideia. Sinto muito. Então nós precisamos, eu digo lá sempre, nós temos que pôr na licenciatura de língua portuguesa como alfabetizar, não só como ensinar a literatura, a escrever, não, tem também como alfabetizar, porque tem muitos alunos chegando na 5ª série sem alfabetização adequada. Então não dá, localizou o problema, tem que retomar de onde parou a história do aluno, é a história dele. Ele não se alfabetizou, ele tem que se alfabetizar. O professor não sabe, aprenda lá, vai, busca. A escola pode, sempre tem um professor muito bom em alfabetização na 1ª ou na 2ª série. Bota esse professor junto com o professor de 5ª série, vamos trabalhar, a escola tem condições para fazer isso, mas tem que ter um conjunto, uma harmonia, né? Um trabalho adequado. Então tem muitos trabalhos aí que é transversal na escola, sabe? Não é uma coisa da cor arrumadinha, você tem que atravessar mesmo, né? E trabalhar a interdisciplinaridade. É o único jeito que nós temos para enfrentar esse tipo de problema. Mas eu aprecio e elogio o seu trabalho. Professora Sônia? Oi, perdão. Professor Luciano, do PPGPT. Na verdade, eu quero agradecer pela sua fala. Estou me ouvindo bem? Não, é que vocês estão falando que o vídeo, mas fala. Eu queria muito agradecer pela sua fala, porque ela foi muito rica, completa, eu diria até mesmo holística. Né? Justamente porque trabalham muitos temas, né, transversais voltados ao saber da docência. Né? Como, por exemplo, ela comentou sobre a questão do contexto escolar, essa importância da transição dos alunos do 5º para o 6º ano. Né? Eu fico pensando agora, por exemplo, como está a questão da alfabetização desses alunos que hoje estão no 6º ano, e nos últimos 2 anos passaram por um contexto de pandemia, ensino remoto também. Né? Então, muito completa. Né? Até mesmo essa questão do contato entre universidade e escola também, é um tema muito interessante, necessário de ser debatido. Até mesmo a própria DIC Formação, 02-2019, ela coloca mais 400 horas, eu resgato, né? Mais 400 horas de prática, né? No âmbito escolar também. E essa questão do contato entre a universidade e a sociedade. Na minha visão, é muito mais também uma questão de até mesmo sobrevivência. Né? Eu já visto, por exemplo, diversos ataques, né, que estão sofrendo nos últimos anos, até mesmo a questão dos desmontes de educação que está acontecendo também. Né? Então, você foi muito completo e holística a sua fala, eu agradeço. Agora, eu queria especificamente, até mesmo solicitar, se a professora falasse um pouquinho mais, eu chamou uma questão no slide intitulado Saberes da Docência. Né? E nesse slide tem a primeira frase que você está aqui, né? Estudos relativos às representações dos professores a respeito da docência indicam a persistência da força do concebido, apesar de aprendizagem teórica, sobrevivido. Né? Assim, eu queria só falar um pouquinho mais sobre como esse saber da docência, né, que poderia ser resgatado, né, como que poderia ser também utilizado para desconstruir, muitas das vezes, questões teóricas, que às vezes há um conflito. Obrigado. Sabe que bom, primeiro a questão da pandemia, né? Nós, se estávamos mal, hoje temos que atravessar obstáculos ainda maiores, né? Porque a situação se mas temos que fazer. Aliás, o mundo está fazendo e nós podemos fazer também. Certamente podemos dar alguns passos abaixo para isso.
mas você colocava das representações, né, os problemas essa última questão que você colocava, a respeito dos conceitos, da conceituação e da representação que as pessoas têm. Então, porque nós todos temos concebido indivíduo, é isso que eu estava falando. Você, a partir de todos os conceitos que nós temos, nós formamos, né, alguns pontos, inclusive são pontos de apoio nossos teóricos. Né? Nós temos alguns pontos fortes teóricos de apoio em cada um da nossa área. Né? Mas, de acordo com quando essa questão é colocada na vivência, da vida, né, junto ao outro, né, eu percebo, quer dizer, se eu tenho algumas sequências, sei lá, sequências lógicas para eu trabalhar com o aluno em relação, porque eu sei que isso dá certo, uma pesquisa já mostraram que dá certo, então eu estou trabalhando com essa questão mais relacionada ao concebido. Mas, neste vivido, eu estou percebendo que os alunos ainda não conseguiram avançar. Então, o meu vivido, vamos dizer, aquilo que eu estou vivido, a vivência é tudo. Vivido é o meu pensar sobre a vivência. Né? Porque eu tenho conceito e eu concebido. O conceito é um conceito. Agora, eu tenho então um entendimento desse conceito. O meu concebido sobre o conceito. Então, é meu, eu junto com esse conceito. A mesma coisa a vivência. É uma vivência, e agora eu, nessa vivência, tenho um vivido, que é aquilo que eu entendo da minha própria vivência. Né? Então, nessa vivência, e daqui, especialmente o vivido, que é aquilo que eu estou entendendo dessa vivência, os alunos não estão entendendo, não estão caminhando, algum problema está acontecendo. Então, eu tenho que enfrentá-lo. Né? E aí, eu enfrento com todas as armas que eu posso. Quer dizer, primeiro, conhecer um pouco o aluno. Né? Tem alguns autores, né, que trabalham na avaliação de aprendizagem, etc., que vão dizer o seguinte: olha, perguntem para o aluno como ele está fazendo essa operação, por exemplo, na matemática. Como ele está fazendo, qual o algoritmo, digamos, que ele faz para resolver uma questão. Ele pode estar, justamente, essa forma de, ele está errando nisso. Então, ele falando sobre isso, falando verbalmente para o professor, pode dar um tato para o professor entender o problema do menino, ou da menina, quer dizer, da questão. Então, falar sobre a operação é um caminho importante para eu entender o problema. Quer dizer, então, eu estou trabalhando já sobre o meu vivido, quer dizer, o que eu tinha entendido no primeiro momento. E, claro, a partir daí, nova questão. O aluno avançou? Não avançou? Sabe? E outra coisa, repetir. Quer dizer, porque algumas disciplinas, matemática é uma delas, clássica, mas outras também, você tem que aprender uma coisa no momento que você entendeu. Né? Mas às vezes você só compreende, entender é uma coisa, compreender é outra. Porque você só compreende quando você repete. Então, repetir aquilo que você aprendeu hoje, você deu. Tem que repetir, tem que fazer exercício, qualquer disciplina. Eu tenho que exercitar em cima daqueles conceitos, em cima daquelas questões. Porque esse repetir é que vai fazer avançar na aprendizagem, da compreensão. Na compreensão, e mais ainda, avançar daí para frente nas outras compreensões que eu devo ter sobre o que vai. Então, eu acho que essa tarefa de trabalhar, quer dizer, às vezes é sobre o aluno. E veja, se você pega um aluno, de repente você saca qual é o problema de outros tantos. Né? Então, tentar entender o problema do aluno é uma tarefa fundamental do professor, especialmente daqueles que não estão resolvendo. E outra coisa, colocar os alunos que sabem mais para menos, aquela questão que, né, tantos autores, Vygotsky e tal, né? Quer dizer, eu aprendo, porque às vezes uma leitura de Piaget dizia, não, o aluno aprende sozinho. Põe as coisas lá, organiza as classes, põe o material, uma leitura de Piaget fala nessa direção. Isso aconteceu até na alfabetização. Né? E outra, mais ligada ao Vygotsky, que fala, não, a criança, né, aprende com o outro. Ele primeiro aprende primeiro ele faz com o outro antes de fazer sozinho. Então, eu preciso da ajuda do outro.
é outro professor. O professor tem uma classe de 50, muito bem. Pega os 10 melhores alunos, colegas, fazem trabalho de alunos bons junto com o trabalho do Renan. Há muitos trabalhos nessa direção, né, aliás, pesquisas nessa direção que mostram como interessante é esse grupo tem até uma palavra que está me fugindo agora, de alunos, né? Eu posso até colocar uma aula, no outro momento da aula normal, os alunos da segunda série vão trabalhar com o primeiro, ou da terceira, ou da quarta, vão trabalhar. Quer dizer, porque às vezes os alunos, o aluno que não sabe, entende melhor com a fala do colega do que com a fala do professor, que é mais elaborada, certo? Então, são ensino, são atividades de ensino, né, que a gente precisa explorar quando o problema está ali. Né? Então, eu acho que isso que você falou é fundamental. Nós temos que entender a questão do concebido, é isso. É eu entender como que aquele conceito está sendo vivido, né, pelas pessoas naquele momento. Mas, por isso que eu digo, é exigente. A tarefa de ensino não é qualquer coisa, ela é exigente. Professora, no caso da educação e conhecimento, faz sentido para o aluno, né? Eu acho que o melhor da história. E o maior desafio diário para ser educadora é que o meu conhecimento, o meu conteúdo chega no aluno e que ele compreenda, que ele consiga aplicar aquilo na vida cotidiana. Porque se o aluno ele não tiver aquele conteúdo necessário para o seu conhecimento, para a sua existência como algo interessante, sabe, aquele olhar, então ele não vai realmente prestar atenção. O desafio diário, além do sistema que nós temos hoje, pós-pandemia, que é desafiador, na sala de aula cotidiana, temos alunos que estão aprendendo a escrever, os alunos do Fundamental 2, né, aprendem a escrever diariamente. E é isso, eu acho que nós aprendemos é isso, como tornar o meu conteúdo acessível e que o meu significativo para o aluno. Ele olha para a Maria e veja, eu quero aprender. Isso está no meu cotidiano, é próximo, vou tornar próximo esse conhecimento, esse conteúdo para o aluno. Eu considero o maior desafio docente hoje. É desafio. Mas o que você falou é importante, porque é um projeto, então, tem um projeto, o aluno precisa entender por quê. Entendeu? Por isso que o ensino, as atividades de projeto é interessante, porque olha, por que nós vamos trabalhar isso? Ah, não, eu tenho um problema, olha, a água faltou, sei lá, tem faltado o tempo todo. O que é isso? Aí alguém vai trabalhar em cima desse projeto e vai organizar como solucionar, ou tentar solucionar, etc. Mas, enfim, quando eu consigo, a partir dos conceitos, da programação que eu tenho, organizar com a minha própria disciplina um projeto, ou ainda melhor, organizar um projeto com várias disciplinas, cada uma entrando, aí vai ter um sentido muito melhor para o aluno. E quando ele vê sentido nisso, certamente ele vai ter maior atenção, porque também a falta de atenção hoje, aliás, até é um problema, né? A falta de vários alunos, né? Vários níveis de autismos que tem hoje de alunos dentro da sala de aula, então tem que estar focando em alguma coisa para que as pessoas não se percam, né? Por conta da atenção. E a atenção fica maior se ele tem um projeto. O porquê está fazendo aquilo. Quando eu tenho um porquê estudar aquilo, certamente ajuda. Então não é só um título, um aspecto da minha disciplina de ciências ou de geografia. É um projeto onde aquilo vai fazer sentido na vida das pessoas. Né? Então, o projeto, certamente, é uma atividade para professores que leva a esse esforço. Né? Muito bom que você faça isso. Legal, parabéns. Muito bom, Sônia. Muito bom, muito obrigada. A gente encerra agora agradecendo a vocês, né? E eu e a Áurea gostaríamos muito de agradecer pela manhã rica que nós tivemos, né? Agradecer a todos vocês que estão e a todos que estão aqui. Agradecer muitíssimo a Odilon e Sônia pela generosidade que vocês tiveram de compartilhar o olhar sensível do campo de atuação de cada um de vocês e compartilhar conosco. Então, muitíssimo obrigada.
Então, eu agradeço também, professora. A Lara Iracema já fez os agradecimentos, a senhora, a Odilon. Então, para a gente ter pensado esse momento, aqui como eu disse no início, pensar nesse momento com muito carinho, porque a gente valoriza muito e preza muito pela qualidade do programa e pela formação de vocês. Então, eu costumo dizer aqui os alunos, quando eles começam a encrencar, porque a Iracema é a mais paciente, eu sou a mais, e vou lá e digo, né? Quando, até mesmo os e-mails, quando é uma coisa mais suave, assim, chega, responde, a reunião da secretaria responde. No processo seletivo eu coloco comissão científica, quando a coisa começa a engrossar, eu boto Raimundo da Áurea, quando a coisa começa a engrossar, eu coloco meu nome, certo? Porque assim, eu sou mais a que vem e diz, não, a coordenadora sou eu. E aí, nesse contexto, eu queria agradecer vocês por assim, a gente pensava desse momento para vocês dizer, começa de onde a gente parou. E a gente parou em 2020 e a gente quer levar isso adiante. Então, nós precisamos começar em alto estilo, certo? E à tarde, nós vamos estar lá na universidade, então nem toda semana vai ser aqui nesse espaço. Então, nós vamos estar lá na nossa salinha, nos vários horários, todas as semanas. Então, à tarde a gente está lá. Como a gente está um pouco cansado e a gente vai arrumar isso aqui, a gente vai estar lá às 2h30, certo? Então, às 2h30, vocês vão estar lá na sala de aula, que é aquela vizinha secretaria, certo? Então, ali é a sala de aula de vocês, das disciplinas obrigatórias. Então, vocês vão estar lá, naquele espaço, e aí eu aguardo vocês lá às 2h30, certo? É o tempo que a gente desfaz a casa, para a gente iniciar de novo de tarde. Tá bom? Então, valeu e salva para vocês. E palma! Não existe escola sem aluno e não existe universidade sem aluno. A coisa pior era chegar naquela universidade que eu ia praticamente todos os dias, na condição de coordenadora, assinar papel, ver coisa com as meninas, e aquele vazio, até medo de andar o prédio lá do mestrado distante, professora, até medo eu tinha de ir lá. Certo? E o elevador quebrado, a gente subia as escadas e descia. Aí ali era um professor, assim, mausoléu, eu aqui sozinho. Ver os alunos voltarem, isso para a gente está sendo muito, assim, com muita alegria, ver os alunos circulando, ver os alunos entrando dentro da universidade. Então é algo para nos alegrar. E aí, à tarde, a gente espera por vocês por lá. E obrigada, professora, mais uma vez. Obrigada, Bruno, mais uma vez por esse momento aqui. Obrigada, professor Luciano, que está até agora conosco também. As meninas da secretaria que estão aqui. E valeu pela presença de vocês, certo?